Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde você que está nos assistindo pode aprender a cuidar de orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática, sem muitas complicações, tá ok? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma receita poderosíssima que poucas pessoas falam aqui na internet para vocês, tá? Que é uma receita de enraizamento. Vocês vão estar obtendo resultados nas suas orquídeas como esse daqui, ó. Olhem só o enraizamento dessa Cattleya walkeriana que está plantada na bolacha. A nossa receita, pessoal, nós vamos utilizar apenas esses dois ingredientes. Aqui nós temos uma folha de babosa, bem cortadinha, picada, e aqui nós temos o arroz cru, tá? Então vamos utilizar esses dois para fazer um poderosíssimo enraizador caseiro. As suas orquídeas vão estar enraizando e soltando várias brotações depois. Tanto pode ser brotações de folhas vegetais quanto brotações de flores, até mesmo brotações de raízes, tá ok? Então, sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Pessoal, olhem só, já estou com tudo preparado aqui, tá? Nós vamos fazer a nossa mistura. E aqui, pessoal, olhem só o tamanho dessa Cattleya walkeriana. Planta bonita, olha só, saindo duas raizinhas ali. Mas o que acontece, pessoal? Se vocês repararem com atenção, olhem só, as raízes, tem bastante raízes mortas aqui. Não tá com raízes novas, além dessas duas, que é da brotação que está saindo aqui. E o que eu vou fazer? Vou destacar as raízes mortas dessa planta, vou replantar ela, tá? Vou mostrar para vocês como que faz um replante para deixar a sua orquídea bem firme no vaso. Se a sua orquídea ficar firme no vaso no plantio, ela vai obter aí ótimos resultados também. Então, vou fazer o replante dessa Cattleya walkeriana primeiro, tá? E depois desse replante dela, nós vamos fazer a nossa mistura. O que nós vamos precisar aqui na nossa mistura? 4 colheres de arroz, tá? Colheres dessa grande, ó. Vocês podem reparar que é uma colher grande, olha só. 4 colheres de arroz cru. 1 litro de água, tá? Mais outro litro de água para poder colocar a babosa. Vamos precisar de uma folha de babosa inteira, igual está aqui, bem picadinha, tá bom? Vamos lá. 1 litro de água para 4 colheres de arroz. 1 litro de água para uma folha de aloe vera. E aqui o nosso recipiente para nós podermos fazer a nossa mistura, beleza? A nossa orquídea, que nós vamos precisar. Canela em pó, pessoal, porque nós vamos podar as raízes mortas e depois vamos passar canela em pó para prevenir contra fungos e bactérias. E aqui uma tesoura esterilizada, que vocês podem esterilizar ela com álcool ou com fogo, tá? Eu esterilizo as minhas com álcool, tá ok? Para não empretear com o fogo, beleza? Então esses daqui são tudo que nós vamos precisar. E também o substrato que eu vou utilizar, que é um pouco desse mix aqui, que é casca de pinos triturada, chips de coco, carvão e bem pouco pedaços de ossos, beleza? E o vaso, pessoal, esse vaso cuia, olhem só, dá para vocês terem uma dimensão dele, ó. Dá um palmo aberto assim. Eu gosto desses vasos cuia para Cattleya, pessoal, porque elas podem ocupar o vaso inteiro andando ali, tá? E também vou usar bastante pedra brita. Eu adoro pedra brita e Cattleyas também amam pedra brita no seu plantio, tá ok? Então, pessoal, vamos começar primeiro podando as raízes da nossa orquídea. Mas antes, eu gosto sempre de explicar para vocês quais os nutrientes que tem cada mistura. Olhem só, pessoal, o arroz, ele é muito rico em vitaminas A, vitamina B6, vitamina E, vitamina D e vitamina K, ferro, magnésio e manganês, beleza? Olha só, bastante nutrientes que o arroz tem, e desses nutrientes tem a vitamina B6, que enraiza orquídeas, tá ok? Já a aloe vera, pessoal, é mais forte ainda, ela é muito mais potente, por quê? Ela contém lignina, minerais como cálcio, potássio, magnésio, zinco, sódio, cromo, cobre, cloro, ferro, manganês, beta-caroteno, provitamina A, vitamina B6, também é rico em piroxidina, é rico em vitamina B1, B2, B3, é rico em vitamina E, alfa-caroteno, vitamina C e ácido fólico. Olhem só, pessoal, o tanto de nutrientes que tem só a aloe vera,
tá? Então vocês vão aprender hoje como usar ela nas suas orquídeas de uma forma muito simples e fácil. Pessoal, aqui vou posicionar a câmera agora para poder fazer a poda das raízes dessa orquídea e depois o replante dela. Pronto, pessoal, já posicionamos a câmera aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos retirar essas raízes aqui, ó, como essa, que já está morta. Olhem só, tá vendo? Essa daqui, pessoal, é uma raiz morta, tá? Não tem mais serventia para planta. Essa daqui tá boa. Também. Essa grandona aqui, eu vou retirar ela, mesmo ela não estando tão ruim. Pronto, fiz a retirada dela. Pessoal, já aproveite e deixe aí nos comentários, por gentileza, qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Tem bastante gente comentando aí de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Salvador, Alagoas, Minas Gerais. Tem gente comentando de Rondônia também, Amapá. Tem gente comentando de outros países, como Rio de Janeiro. Outros países como Espanha, Índia, Japão, Coreia. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando. Deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Ó, pessoal, aqui eu já podei todas as raízes, tá? Que deveriam ser podadas. Aqui eu poderia retirar, ó, tá vendo? Se eu cortar aqui, pessoal, o que acontece? Esse bulbinho vai ficar solitário, sozinho. Eu consigo fazer mudas de catleias através desse bulbo, apenas com um bulbinho desse, pessoal. Olha só, desse jeito aqui, ó, tá? Só com esse bulbinho eu consigo fazer uma muda. Então, se você quer aprender a fazer mudas de catleia com apenas um bulbinho desse, deixa aí nos comentários: quero o vídeo da muda da catleia. Ou só comente eu quero, que eu vou no próximo vídeo falar como que vocês podem fazer mudas de catleias apenas usando um bulbinho desse, beleza? Então, olhem só, já podamos a orquídea aqui, tá? Essas folhinhas assim, pessoal, ó, sempre retirem se tiver seca. Por quê? Porque aqui junta bastante fungo, bactéria para a nossa orquídea, que pode estar prejudicando ela, beleza? Pronto, pessoal, podei as raízes. Agora vamos na canela, né? O nosso cicatrizante. Pessoal, outras formas de cicatrizante que vocês podem usar nas suas orquídeas é a própria babosa, que nós vamos utilizar ali, tá? A própria babosa. E vocês também podem utilizar o cravo da Índia, tá? O cravo da Índia também pode ser utilizado. Vela também pode ser utilizado. Esmalte, cola, tá? Tudo isso vocês podem utilizar aí nas suas orquídeas como cicatrizante. Pronto, pessoal, aqui eu já fiz, tá? O selamento das raízes que foram cortadas. Agora vamos para o replante. Pronto, já voltamos aqui. A nossa orquídea podada, as raízes dela, o nosso vaso cuia e a pedra brita, tá? Que nós vamos utilizar no plantio dessa catleia valquiriana. Pessoal, olhem só o tamanho da folha dela, tá? Deem uma olhada aí, ó, no tamanho da folha dela. É uma planta grande, no vídeo aparenta ser pequena. Então vamos lá. Como é pedra brita, pessoal, eu já chego colocando ela no fundo. Quando for outro substrato, eu coloco pedra brita no fundo ou isopor, tá? Para poder fazer a drenagem. Se fosse outro substrato, que foi o que aconteceu no vaso passado que ela estava, vai entupir esses buraquinhos aqui, tá? E vai segurar muita umidade para sua planta. E a umidade vai acontecer isso aqui, vai apodrecer as raízes dela. E a sua planta vai atrofiar e vai morrer. Então, vamos lá. Pedra brita no fundo. Essa pedra brita aqui foi lavada, tá, pessoal? É importante que vocês sempre lavem o substrato das suas orquídeas antes de utilizar. Ah, Antônio, mas para que lavar o substrato? Para poder tirar sujeira, fungo, bactérias, alguma impureza que pode prejudicar a nossa planta. Pessoal, eu ia utilizar aquele outro substrato, porém eu vou plantar só nesse daqui mesmo, só na pedra brita, tá? Ó, ainda não está na posição que eu quero, vou colocar mais. Pronto. Ó, pessoal, como que eu faço aqui? Coloquei a quantia de pedra, agora eu venho com a planta, tá? Ó, coloco ela
Aqui sim. Firmo só aqui, ó, igual estou com a mão. E agora eu venho completando com a pedra, tá? Ou com qualquer outro substrato. Pessoal, se você não deixou aí nos comentários da onde você está nos assistindo, já corre aí para a gente poder interagir e saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Ó, a planta, o bom, pessoal, de plantar na pedra brita, que a planta fica firme, que a planta fica muito firme. Então o que que acontece? A nossa planta ficando firme, ela vai ter um desenvolvimento melhor, muito bacana, tá? Eu gosto sempre de ajeitar, pessoal, bem ajeitadinho, para depois a planta não sentir nenhuma diferença, tá? Eu só estou ajeitando aqui, qualquer coisa vocês acelerem aí, tá? Se tiver alguém com pressa. Pronto. Pessoal, aqui já está feito, tá? O nosso replante da nossa Cattleya Walkeriana. Agora eu vou mudar a câmera para vocês verem como que ficou o posicionamento dela, tá? Olhem só, pessoal, como que ficou. Aqui eu não preencho com substrato, porque essas raízes vão sair, vão encontrar o substrato e vão descer lá para baixo do jeito que elas acharem melhor. Olhem só, o tempo escureceu aqui, tá, pessoal? Não é a câmera, é que tá o tempo fechando para chuva. Olhem só como que ficou. Vou trazer aqui para ver se fica mais claro. Ó. Pronto, olha só, pessoal, aqui nós já replantamos ela, tá? Fizemos o replante bacaninha. Agora vamos para a nossa receita, beleza? Pessoal, 4 colheres do arroz. Nós vamos misturar esse arroz aqui, tá? Na água. Depois vamos misturar a babosa nessa água aqui, tá? O que que acontece? A nossa mistura vai ficar nesse ponto aqui. Pronto, pessoal, ó. Aqui a água com o arroz, tá? Com as 4 colheres. Vocês vão deixar fermentar durante 24 horas, pessoal. Tá ok? Fermentou, 24 horas vai ficar assim. É só vocês coarem. Pronto. A aloe vera, pessoal, nós não vamos bater ela no liquidificador, tá? O porquê? Nós vamos deixar ela de molho 24 horas também, ou algumas horas. Essa daqui está cerca de 4 horas de molho. Olhem só, prestem bem atenção. Olha como a textura da água vai ficar. Ficou uma textura bem grossa, tá? Ó, vocês podem ver que a baba, toda a babosa que tem na folha vai estar saindo na água, tá? Feito isso, o que que nós vamos fazer agora? O nosso recipiente aqui, tá? Só um pouquinho de água, ó, vocês podem ver, coisa mínima. Vamos pegar essa mistura. Vamos colocar no nosso recipiente. Aqui no nosso recipiente já está a água com a aloe vera. Agora vamos acrescentar a água com o arroz. A água do arroz, tá? Olha só, o arrozinho aqui no fundo, cru já. Não tem problema se for alguns grãos, tá, pessoal? Vamos só mexer um pouco. Pronto. Pessoal, agora nós vamos para a aplicação dessa nossa mistura. Deixa eu só organizar aqui para vocês poderem ver melhor. Pronto. Pessoal, aqui já está feito a nossa mistura. Como que nós vamos utilizar ela? Eu vou mostrar para vocês apenas 2 métodos que podem ser utilizados. Esse processo aqui, tá? Então, prestem bem atenção, porque essa é uma receita que só dá para ser utilizada dessas 2 formas que vocês vão ver aqui. Primeira, vamos pegar nosso recipiente, vamos jogar aí, ó, na nossa planta. Pode molhar o substrato bem dela, não tem problema, ó. Pronto. Feito isso, a segunda forma, quem quiser pegar esse pedacinho aqui, passar nas folhas, pode passar nas folhas, tá? Não tem problema nenhum. Vai ajudar a planta aí a fazer a sua fotossíntese mais rápido. E o último método, pessoal, que é o que eu gosto de fazer também, que é colocando
a planta de molho. Pronto, olhem só, colocando a planta de molho aqui. Desse jeito aqui pode deixar aí cerca de 10 minutos, tá ok? Pessoal, esse processo que vocês viram aqui agora, que foi feito, nós podemos fazer ele nas nossas orquídeas de 15 em 15 ou de 20 em 20 dias, tá bom? E também pode ser feito nas orquídeas sem o replante. Ah, Antônio, eu posso aplicar essa mistura nas minhas orquídeas sem replantar? Pode também, pode aplicar em outras plantas aí, rosas do deserto ou algumas outras plantas, beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Por gentileza, deixe o seu like. Se você não for inscrito, já corre, se inscreva aqui no nosso canal e venha fazer parte de vocês também. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.